Capítulo 15. Acordei com dor de cabeça. Um pouco chorosa, levei a mão à testa, mas dei um grito quando senti a dor aguda no braço por causa do movimento. Aqui, disse Mary, sentando na beira da cama para me dar 2 comprimidos e um copo d'água. Sentei devagar para tomar, ainda com a cabeça latejando. Que horas são? Quase 11, disse Mary. Avisamos que a senhorita não estava bem e por isso não desceria para o café. Se nos apressarmos, podemos aprontá-la para almoçar com o resto da elite. A ideia de me apressar, ou mesmo de comer, não pareciam atraentes, mas talvez fosse melhor voltar à rotina. O risco que tínhamos corrido na noite anterior ficava cada vez mais claro, e eu não queria dar motivos para ninguém suspeitar que algo tinha acontecido. Concordei com a cabeça e levantei. Minhas pernas não estavam tão firmes quanto eu desejava, mas mesmo assim andei até o banheiro. Anne fazia a limpeza em frente à porta, do lado de fora, ao passo que Lucy estava sentada em uma poltrona, costurando mangas no que provavelmente era um vestido de alça. Ela levantou os olhos para mim e perguntou: "A senhorita está bem?" Tomamos um susto enorme. "Sinto muito. Acho que estou bem, na medida do possível." Lucy sorriu. "Estamos prontas para ajudá-la no que precisar. É só pedir." Não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas aceitaria qualquer oferta de ajuda nos próximos dias. "Ah, o soldado Ledger passou por aqui, e o príncipe também. Os dois pediram que a senhorita os avisasse quando estiver melhor." "Faço isso depois do almoço," afirmei. Sem que me desse conta, meu braço já estava sendo examinado por outra pessoa. Anne olhava a ferida de perto, levantando cuidadosamente as bandagens para analisar a situação. "Não está infeccionado. Vai sarar logo se continuarmos limpando bem. Gostaria de ter feito um trabalho melhor. Sei que vai deixar uma marca," lamentou. "Não se preocupe, as melhores pessoas sempre carregam alguma cicatriz." Pensei nas mãos de Marley e nas costas de Maxon. Os dois possuíam marcas permanentes de sua coragem. Era uma honra me juntar a eles. "Senhorita América, a banheira está pronta." Mary avisou do banheiro. Olhei seu rosto, depois o de Lucy, e por fim o de Anne. Sempre fora próxima das minhas criadas, sempre confiara nelas. No entanto, algo tinha mudado depois da noite anterior. Pela primeira vez, nossos laços tinham sido testados, e, na manhã seguinte, à luz do dia, ainda estavam lá, firmes e fortes. Eu não sabia como provar que minha lealdade a elas era recíproca, mas esperava que uma oportunidade aparecesse. Se me concentrasse, era capaz de levar o garfo à boca sem fazer caretas. Tinha de fazer um esforço extraordinário, a ponto de começar a suar no meio da refeição. Decidi me concentrar no pão. Não precisava do braço direito para arrancar alguns pedaços. Chris me perguntou sobre a enxaqueca. Imaginei que era a história que circulava. E, apesar de ser impossível ignorar meu braço e minha cabeça, disse a ela que estava melhor. Foi a única menção ao assunto. Aparentemente, ninguém tinha percebido que havia algo fora do comum. Enquanto mastigava um pedaço de pão, imaginava como as outras garotas teriam saído se estivesse em meu lugar. Concluí que a única a sair melhor seria Celeste. Sem dúvida, ela teria dado um jeito de contra-atacar. Por um segundo, fiquei com um pouco de inveja por não ser mais parecida com ela. Assim que levaram nossas bandejas para fora do salão das mulheres, Sylvia entrou e nos pediu atenção. "Garotas, chegou a hora de vocês brilharem de novo. Daqui a uma semana haverá uma pequena recepção na hora do chá e vocês evidentemente estão convidadas." Respirei fundo, me perguntando para quem iríamos fazer sala daquela vez. "Vocês não serão responsáveis por preparar nada, mas devem se comportar da melhor maneira possível, pois tudo será filmado," continuou Sylvia. Até me animei um pouco. Dava para encarar. "Cada uma de vocês convidará 2 pessoas para a recepção. Essa será sua única responsabilidade. Escolham bem e me avisem até sexta." Sylvia se retirou e todas nós ficamos ruminando ideias. Sabíamos que se tratava de um teste. Quem ali possuía os contatos mais incríveis, mais valiosos? Talvez fosse paranoia minha, mas senti que eu era o alvo da tarefa. O rei devia estar buscando maneiras de recordar a todos que eu era inútil. "Quem você vai chamar, Celeste?" perguntou Chris. Ela deu de ombros. "Ainda não sei, mas garanto que serão fantásticos." Se eu tivesse a lista de amigos de Celeste à disposição, também não estaria nervosa. "Quem eu convidaria? Minha mãe?" Celeste voltou-se para mim, de um jeito até carinhoso. "Quem você pensa em trazer, América?" Tentei esconder o choque. Mesmo depois daquele momento de sinceridade na biblioteca, era a primeira vez que ela se dirigia a mim como amiga. Limpei a garganta e respondi: "Não faço ideia. Acho que não conheço ninguém que vale a pena convidar. Melhor não trazer ninguém." Talvez eu não devesse ter sido tão franca sobre a minha desvantagem, mas em todo caso, as outras já estavam cientes dela. "Bom, se você não conseguir encontrar ninguém, me avise. Tenho mais de 2 amigos que gostariam de visitar o palácio, e posso garantir
Que você pelo menos faça uma ideia de quem são, se quiser, é claro. Olhei para ela, prestes a perguntar qual era o truque, mas seu olhar me dizia que não havia truque, e tive certeza quando ela piscou para mim. Assim que Lizzie e Chris se distraíram, Celeste, a lutadora incansável, estava torcendo por mim. Obrigada, agradeci, me sentindo realmente honrada. Ela deu de ombros, sem problemas. Se vamos fazer uma festa, melhor que seja boa. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Estou passando aqui para te avisar que dia 2 de julho de 2022 eu estarei na Bienal de São Paulo lançando o meu terceiro livro físico, Meu Crush é um Zé Droguinha. Clique no link na descrição para saber mais. Ela se reclinou na cadeira mais uma vez sorrindo. Tive a certeza de que ela encarava esse evento como sua despedida do palácio. Parte de mim queria dizer a ela para não desistir, mas não dava. Apenas uma de nós ficaria com Maxon no final. À tarde, eu já tinha esboçado um plano. Dependia de uma coisa, porém, da ajuda de Maxon. Estava certa de que nos encontraríamos antes do final do dia, então não me preocupei muito com isso. Por hora, precisava descansar. Voltei para o quarto. Anne estava lá, me esperando com mais pílulas e água. Sua calma diante da situação era incrível. Estou em dívida com você, disse ao tomar o remédio. Não, Anne protestou. Sim, as coisas teriam sido bem piores se você não estivesse lá. Ela tomou o copo da minha mão com delicadeza e falou: Fico feliz por vê-la bem. Ela seguiu para o banheiro para jogar o resto da água fora. Fui atrás. Não há nada que eu possa fazer por você? Nada mesmo? Anne deteve-se em frente à pia. Estava claro que tinha algo em mente. De verdade, Anne, isso me deixaria muito feliz. Ela soltou um suspiro e começou. Bem, há uma coisa... Por favor, fale. Anne levantou os olhos. Mas a senhorita não pode deixar ninguém saber. Mary e Lucy jamais me deixariam em paz. Como assim? Perguntei, com a testa franzida. É muito pessoal. Suas mãos tremiam de nervoso. Algo que nunca tinha acontecido. Pude ver como aquilo era importante para ela. Muito bem, vamos conversar sobre isso, incentivei-a. E depois, passei meu braço bom sobre seu ombro para levá-la até a mesa. Ela sentou de pernas cruzadas e descansou as mãos sobre o colo. Então, é que a senhorita parece se dar tão bem com ele. Ele parece tê-la em tanta consideração. Maxon? Não, sussurrou, com as bochechas completamente vermelhas. Não entendo. Anne respirou fundo. O soldado Ledger. Ah, foi minha reação. Tinha ficado mais chocada do que era possível expressar. A senhorita acha que não tenho chance, não é? Não é que você não tenha chances, insisti. Só não sabia como dizer ao homem que prometeu lutar por mim até o fim que ele deveria ir atrás de outra pessoa. Ele sempre fala tão bem da senhorita. Sei que se falasse de mim para ele, ou se descobrisse se ele tem uma namorada à sua espera... Dei um suspiro. Vou tentar, mas não posso prometer nada. Eu sei, não se preocupe. Tenho repetido para mim mesma que não vai dar certo, mas não consigo parar de pensar nele. Sei como é, eu disse, com a cabeça baixa. Ele então pôs uma mão sobre a mesa. E não é por ele ser 2. Mesmo se fosse 8, ainda gostaria de alguém como ele. Muita gente gostaria, confirmei. Era verdade. Celeste reparara em Espen. Chris o considerava divertido e mesmo aquela tal Delila parecia ter uma queda por ele. Isso sem contar as garotas de Carolina que tinham ido atrás dele. Ouvir isso já não me incomodava muito, mesmo que fosse de uma pessoa próxima como Anne. Era mais um sinal de que o que eu sentia por Espen tinha acabado. Se eu me alegrava com a ideia de que alguém assumisse meu lugar, então já não era para ficarmos juntos. Ainda assim, não sabia como lidar com o assunto. Estendi o braço sobre a mesa e segurei a mão de Anne. Vou tentar, juro. Ela sorriu, mas mordia os lábios de ansiedade. Mas, por favor, não conte às outras. Apertei sua mão e lhe assegurei. Você sempre guardou meus segredos. Sempre guardarei os seus. Capítulo 16. Algumas horas depois, Espen bateu à porta. Minhas criadas apenas fizeram uma reverência e saíram. Sabiam que a conversa, sobre o que quer que fosse, precisava ser particular. Estranhei esse novo acordo tácito entre nós, mas de algum modo já contava com ele. Como você está? Não estou mal, respondi. Meu braço ainda lateja um pouco e tenho dor de cabeça. De resto, tudo bem. Espen balançou a cabeça. Não devia ter deixado você ir. Apontei para um espaço vazio ao meu lado, na cama, e convidei. Sente aqui. Ele hesitou um pouco. Na minha opinião, já estava acima de qualquer suspeita. Max e minhas criadas sabiam que conversávamos, e ele tinha nos levado para fora do palácio na noite anterior. Qual era o risco? Ele devia ter pensado o mesmo, porque finalmente sentou, mantendo uma distância respeitosa para garantir. Faço parte disso, Espen. Não podia ficar. E não há nada de errado comigo. Graças a você, você salvou minha vida ontem.
Se eu não tivesse sido tão rápido, ou se Maxon não tivesse ajudado você a pular o muro, você seria prisioneira em algum lugar agora. Quase deixei você morrer. Quase deixei Maxon morrer. Ele balançou a cabeça e olhou para o chão. Você sabe o que aconteceria comigo e com Avery se vocês dois não voltassem? Você sabe. Espen fez outra pausa, se segurando para não chorar. Você sabe que me aconteceria se não tivéssemos encontrado você? Ele olhou nos meus olhos, com o rosto cheio de dor. Mas você me encontrou, me protegeu, conseguiu ajuda. Você foi ótimo. Passei as mãos pelas costas de Espen, na tentativa de confortá-lo. Agora eu sei, Mary, que não importa o que aconteça, sempre vai existir uma ligação entre nós. Nunca deixarei de me preocupar com você. Nunca deixarei de me importar com o que você faz. Você sempre vai significar muito para mim. Enlacei a mão no braço dele e apoiei a cabeça em seu ombro. Sei o que você quer dizer. Ficamos assim por um tempo. Imaginava que Espen fazia o mesmo que eu naquele momento. Repassava toda a nossa história em sua cabeça. Como nos evitávamos quando éramos crianças, os olhares que trocávamos quando ficamos mais velhos, os milhares de instantes roubados na casa da árvore. Tudo que ajudou a construir nossa identidade. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Estou passando aqui para te avisar que dia 2 de julho de 2022 eu estarei na Bienal de São Paulo lançando o meu terceiro livro físico, Meu Crush é um Zé Droguinha. Clique no link na descrição para saber mais. América, preciso falar uma coisa. Levantei a cabeça. Espen se virou para mim e segurou carinhosamente meus braços. Quando eu disse que sempre amaria você, estava falando sério. E Ele era incapaz de dizer as palavras. Para ser sincera, agradeci aos céus por isso. Sim, eu estava ligada a ele, mas não éramos mais aquele casal da casa da árvore. Ele deu uma leve risada. Acho que preciso dormir. Não consigo pensar direito. Nós dois precisamos, e há tanto para pensar. Esme fez que sim com a cabeça e disse: Ouça, Mary, não podemos fazer isso de novo. Não diga a Maxon que eu ajudarei contra ideia arriscada, e não espere que os leve às escondidas para qualquer lugar. Nem tenho certeza de que valeu a pena. Não acho que Maxon faria de novo. Ótimo. Ele pôs o cap na cabeça e levantou. Em seguida, beijou minha mão. Senhorita, despediu-se, irônico. Sorri e apertei um pouco sua mão. Gesto que ele retribuiu. Permanecemos de mãos dadas e eu apertava dele cada vez mais. Percebi então que em breve teria de acabar de vez com aquilo. De verdade. Olhei nos olhos dele. Podia sentir as lágrimas ameaçando sair. Como digo adeus para você? Ele acariciou minha mão com o polegar e pôs sobre meu colo. Beijou minha cabeça antes de sair. Fique calma, amanhã virei visitá-la. Cutuquei brevemente a orelha na hora do jantar para avisar Maxon que eu esperava por ele naquela noite. De volta ao quarto, me sentei diante do espelho, desejando que os minutos passassem mais rápido. Mary escovava os meus cabelos, cantarolando baixinho. Reconheci vagamente a melodia. Parecia algo que eu já tinha tocado em algum casamento. Quando cheguei à seleção, não vi a hora de voltar para aquela vida. Queria de volta um mundo repleto de música que eu sempre amei. Porém, aquilo nunca tinha sido algo a que eu devesse me apegar. Não importava o caminho que minha vida tomasse. Daquele momento em diante, a relação entre mim e a música seria apenas nas festas, para entreter algum convidado, ou uma maneira de relaxar nos finais de semana. Olhei no espelho e percebi que essa perspectiva não me deixava amargurada. Não como eu pensava que deixaria. Sentiria saudades, mas a música era apenas uma parte do que eu era. Não mais tudo o que eu era. Havia uma série de possibilidades diante de mim. Não importava como a seleção evoluísse, eu realmente era mais que minha casta. A batida leve de Maxon na porta interrompeu meus pensamentos e Mary abriu. Boa noite, o príncipe saudou Mary ao entrar, e ela respondeu com uma reverência. Seus olhos cruzaram com os meus por um instante, e me perguntei se Maxon conseguia perceber como eu me sentia em relação a ele, se aquilo era tão real para ele quanto era para mim. Alteza, Mary despediu-se em voz baixa. Estava a ponto de deixar o quarto quando Maxon fez um gesto com a mão. Perdão, mas você poderia me dizer seu nome? Ela encarou por um momento, lançou um olhar para mim e depois focou em Maxon novamente. Mary, Alteza. Mary e Anne, que conheci na noite passada. Anne fez que sim com a cabeça. Maxon então prosseguiu com os olhos em Lucy. E você?
Lucy, ela respondeu baixinho, mas dava para sentir sua alegria por ter sido notada. Excelente, Anne, Mary e Lucy. É ótimo conhecê-las de fato. Estou certo de que Anne contou a você sobre a noite anterior, para que pudessem servir a senhorita América da melhor maneira possível. Agradeço a dedicação e a discrição. Ele olhou para cada uma delas. Tenho consciência de que as coloquei em uma situação comprometedora. Caso alguém pergunte sobre o acontecido, sintam-se à vontade para direcionar essa pessoa a mim. A decisão foi minha, então vocês não podem ser responsabilizadas por quaisquer consequências. Obrigada, Alteza, disse Lucy. Sempre achei que minhas criadas nutriam profunda devoção por Maxon, mas, a partir daquela noite, a admiração parecia ultrapassar a simples obrigação. No passado, eu pensava que o maior nível de lealdade era reservado ao rei, mas agora eu me perguntava se isso era verdade. Cada vez mais, pequenas coisas me faziam pensar que as pessoas preferiam seu filho. Talvez eu não fosse a única a julgar que os métodos do rei Clarkson eram selvagens e suas ideias cruéis. Talvez os rebeldes não fossem os únicos a apoiar Maxon. Talvez houvesse outros por aí que também quisessem mais. Minhas criadas fizeram uma reverência e saíram. Maxon ficou de pé ao meu lado. O que foi isso? Digo, querer saber seus nomes? Ele suspirou. Na noite passada, quando o soldado Ledger mencionou o nome de Anne, eu não sabia de quem se tratava. Fiquei envergonhado. Por acaso, eu não deveria conhecer as pessoas que cuidam de você melhor do que um guarda aleatório? Ele não é tão aleatório, pensei, mas disse, para ser sincera, as criadas fofocam sobre os guardas o tempo todo. Não ficaria surpresa se os guardas fizessem o mesmo. Mesmo assim, elas estão diariamente com você. Há meses que eu deveria saber seus nomes. Seu raciocínio me fez sorrir. Resolvi me levantar, embora Maxon não parecesse gostar da ideia de que eu fizesse qualquer movimento. Estou bem, Maxon, garantiu ao tomar sua mão estendida. Você foi baleada na noite passada, se não estou enganado. Não pode me culpar por ficar preocupado. Não foi um buraco de bala de verdade, foi só de raspão. Não importa, não vou me esquecer tão cedo dos seus gritos abafados enquanto Anne cuidava da ferida. Vamos, você devia estar descansando. Maxon me levou até a cama e deitei. Ele me cobriu com os edredões antes de sentar e ficar olhando para mim. Eu esperava que dissesse algo sobre tudo o que aconteceu, que me prevenisse sobre as prováveis consequências, mas não, ele não disse nada. Permaneceu ali, acariciando meu cabelo, às vezes minha bochecha. Minha sensação naquele momento era de que só nós dois existíamos no mundo. Se alguma coisa tivesse acontecido... Mas não aconteceu. Maxon revirou os olhos. Sua voz era séria. É claro que aconteceu. Você voltou sangrando para casa. Quase perdemos você na rua. Veja, não estou chateada com a minha escolha. Argumentei, na tentativa de acalmá-lo. Quis ir, ouvir por mim mesma. Além disso, não podia deixar você ir sem mim. Não consigo acreditar no nosso despreparo. Sair do palácio de caminhão, sem levar mais guardas, com rebeldes à solta nas ruas. Desde quando eles não se escondem mais? Onde conseguem armas? Estou perdido, impotente. Perco um pedaço do meu país todos os dias. E eu o amo. Quase perdi você e eu... Maxon se deteve. Seu ar de frustração transformou-se em algo novo. Ele pôs a mão de volta na minha bochecha. Na noite passada, você falou algo sobre amor. Desviei o olhar. Falei. Confirmei, enquanto eu tentava esconder meu rosto corado. É estranho, quando você acha que disse algo, mas na verdade nunca disse. Abri um sorriso. Tinha a sensação de que as palavras sairiam na próxima vez em que ele abrisse a boca. Em vez disso, ele falou. Também é estranho, quando você acha que ouviu algo, mas na verdade nunca ouviu. Toda a graça desapareceu de imediato. Sei o que quer dizer. Engoli em seco. Ele parou de acariciar minha bochecha e segurou minha mão, consciente do que estávamos os dois assistindo a esses movimentos. Talvez para algumas pessoas seja difícil declarar isso, como se estivessem preocupadas, que talvez não conseguissem chegar até o fim. Ele soltou um suspiro. Ou pode ser difícil dizer quando você está preocupado, que a pessoa talvez não queira ir até o fim, pois talvez nunca tenha desistido de outra pessoa. Isso não é... Comecei balançando a cabeça. Tudo bem. Apesar de tudo que dissemos no abrigo, de tudo que confessamos um ao outro, de tudo que estava decidido em meu coração, aquelas palavrinhas eram a coisa mais assustadora para nós, pois uma vez pronunciadas, não poderiam ser recuperadas. Eu ainda não compreendia bem os motivos dele para hesitar, mas conhecia os meus. Se ele terminasse com Chris, depois de eu ter aberto meu coração, ficaria chateada com ele, mas odiaria a mim mesma. Era um risco que eu temia demais para assumir. O silêncio me deixava desconfortável. Quando ficou insuportável, falei. E se falássemos sobre isso novamente, quando eu estiver melhor?
Claro, que falta de noção a minha. Maxon respondeu com um suspiro. Não, não. É que é outra coisa que queira pedir, de fato. Naquele momento havia coisas mais importantes em que pensar. Diga, pensei sobre meus convidados para a recepção, mas preciso de sua aprovação. Ele me encarou confuso e gostaria que você soubesse de tudo o que planejo discutir com eles. Talvez tenhamos que infringir várias leis, então não farei nada, se você não topar. Intrigado, Maxon se ajeitou para ouvir. Conte tudo. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier e eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!